Você fecha o livro depois de ler duas passagens que parecem dizer coisas diferentes. E pela primeira vez, em vez de procurar imediatamente uma explicação pronta, fica em silêncio. O desconforto não vem apenas das palavras na página. Vem da sensação de perceber que durante anos talvez você tenha lido procurando confirmação e não compreensão. A maioria das pessoas faz isso com tudo, não apenas com livros religiosos. Faz isso com política, com relacionamentos, com dinheiro e principalmente consigo mesma. O cérebro odeia a dúvida porque a dúvida exige trabalho. É muito mais confortável escolher um lado, decorar respostas e transformar qualquer questionamento em ataque pessoal. É assim que o ego se protege. O problema é que a realidade não tem obrigação de ser confortável. Quando alguém afirma que a Bíblia se contradiz, outra pessoa responde que não existe contradição alguma. Antes mesmo de qualquer argumento surgir, cada lado já decidiu qual será a conclusão. Quase ninguém está investigando. Quase todo mundo está defendendo uma identidade. É por isso que conversas sobre esse tema raramente mudam a opinião de alguém. Não porque faltem informações, mas porque admitir a possibilidade de estar errado custa caro para o orgulho. E isso não acontece apenas na religião. Você diz que valoriza a honestidade, mas esconde sentimentos para evitar rejeição. Diz que quer a verdade, mas evita ouvir críticas sinceras. Diz que quer crescer, mas continua repetindo hábitos que destroem os próprios resultados. A contradição mais próxima talvez não esteja em um texto antigo, mas na rotina de quem o lê. Ainda assim, vale a pena encarar uma pergunta difícil. Existem passagens bíblicas que muitos leitores entendem como contraditórias. Há estudiosos que defendem que elas refletem perspectivas diferentes, contextos distintos, gêneros literários variados ou formas antigas de narrar acontecimentos. Outros entendem que algumas tensões permanecem sem solução convincente. O ponto não é fingir que a discussão não existe. O ponto é perceber que perguntas difíceis não desaparecem porque incomodam. O ser humano desenvolveu uma habilidade impressionante para proteger as próprias certezas. Quando uma informação ameaça aquilo que sustenta sua identidade, o cérebro frequentemente reage antes da razão. Você não analisa primeiro e sente depois. Muitas vezes, você sente primeiro e só então procura argumentos que justifiquem a emoção. É exatamente por isso que duas pessoas podem ler o mesmo trecho e sair com conclusões completamente diferentes. O texto permanece igual. O filtro muda. E talvez seja justamente esse filtro que mereça mais atenção do que a necessidade desesperada de vencer um debate. A vida inteira você ouviu que a verdade liberta, mas poucas pessoas falam sobre o preço dessa liberdade. Ela exige abandonar respostas fáceis, aceitar incertezas e reconhecer que ninguém possui compreensão absoluta sobre assuntos complexos. Isso machuca, porque destrói a fantasia de controle. A fantasia de que existe um manual capaz de eliminar toda a ambiguidade. A realidade raramente funciona assim. Ela é cheia de zonas cinzentas, expectativas frustradas e perguntas abertas. Quanto antes você aceitar isso, menos dependerá da ilusão de que alguma autoridade resolverá todas as dúvidas por você. A solidão intelectual começa justamente quando você percebe que pensar por conta própria pode significar caminhar sem aplausos. E talvez esse seja o maior desconforto de todos. Se você quer continuar encarando ideias difíceis sem filtros, sem transformar perguntas em inimigas e sem fugir do desconforto que acompanha qualquer investigação séria, acompanhe as próximas reflexões, porque esconder a realidade nunca fez ninguém entendê-la melhor. O problema é que, quando uma convicção passa tempo suficiente dentro da sua cabeça, ela deixa de parecer uma conclusão e começa a parecer uma parte da sua identidade. É nesse momento que qualquer questionamento deixa de ser interpretado como uma tentativa de compreender e passa a ser sentido como um ataque pessoal. Você já percebeu isso em discussões comuns? Alguém critica uma marca de celular e o dono daquele aparelho reage como se tivesse sido insultado. Alguém questiona uma ideia política e imediatamente surgem ofensas, não argumentos.
Alguém levanta uma dúvida sobre um livro considerado sagrado e a conversa abandona a análise para entrar na defesa emocional. Esse mecanismo não nasceu com a internet. A internet apenas acelerou um comportamento que sempre existiu. O ego precisa acreditar que fez as escolhas certas, porque admitir um possível erro significa enfrentar a sensação de tempo perdido. Quanto maior foi o investimento emocional em uma crença, maior costuma ser a resistência em examiná-la com calma. Esse fenômeno explica muito mais sobre o comportamento humano do que sobre qualquer livro específico. É por isso que pessoas inteligentes podem chegar a conclusões completamente diferentes, analisando o mesmo conjunto de informações. Inteligência não elimina vieses. Cultura não elimina apego emocional. Memória não elimina interpretações seletivas. Você provavelmente consegue lembrar com facilidade das situações em que alguém foi injusto com você. Mas quantas vezes recorda com a mesma clareza os momentos em que foi injusto com outra pessoa? A mente humana funciona selecionando aquilo que preserva uma narrativa confortável sobre quem somos. Esse hábito invade amizades, relacionamentos, trabalho e também debates sobre religião. Muitas vezes, não estamos procurando entender o texto. Estamos procurando proteger a imagem que construímos de nós mesmos. É muito mais fácil acreditar que toda discordância nasce da ignorância do outro, do que considerar a possibilidade de que assuntos complexos possam admitir interpretações diferentes. Enquanto isso, a vida continua acontecendo longe dessas discussões. Pessoas acordam cedo para enfrentar um emprego de que não gostam. Outras voltam para uma casa silenciosa depois de passar o dia cercadas de gente. Algumas publicam fotografias sorrindo enquanto enfrentam crises que ninguém imagina. Outras passam horas discutindo grandes questões filosóficas e ignoram completamente a própria responsabilidade sobre decisões simples que poderiam melhorar sua realidade. Existe uma contradição curiosa no comportamento humano. Somos capazes de gastar horas tentando convencer desconhecidos na internet e poucos minutos refletindo honestamente sobre nossos próprios hábitos. Você passou anos esperando que alguém percebesse sua dor. A verdade é que quase ninguém estava olhando. Você confundiu atenção com amizade. Você confundiu educação com carinho. Você confundiu potencial com resultado. Você acreditou que o mundo te devia alguma coisa. O mundo nunca assinou esse contrato. Muitas pessoas não querem seu fracasso. Elas apenas não pensam em você. Essa percepção costuma parecer cruel no começo, mas ela também pode ser libertadora. Quando você entende que a maior parte das pessoas está ocupada demais administrando os próprios problemas, deixa de interpretar cada silêncio como rejeição, cada crítica como perseguição e cada ausência como prova de que existe algo errado com você. A realidade costuma ser menos dramática do que a história que contamos para nós mesmos. O cérebro gosta de criar protagonistas, gosta de acreditar que todos estão observando nossos erros, julgando nossas escolhas e comentando nossa vida. Na prática, quase todo mundo está preocupado com as próprias contas, os próprios medos e as próprias inseguranças. A solidão dói, mas a ilusão dói mais, porque a ilusão faz você desperdiçar anos esperando um reconhecimento que talvez nunca venha. Faz acreditar que boas intenções garantem bons resultados, quando a experiência mostra diariamente que isso não acontece. Pessoas dedicadas fracassam. Pessoas desonestas prosperam. Pessoas generosas são esquecidas. Pessoas egoístas recebem aplausos. A vida não distribui justiça de maneira automática. Aceitar isso não significa abandonar valores. Significa abandonar expectativas irreais. É justamente nesse ponto que muitas decepções começam a perder força. Quando você deixa de exigir que o mundo funcione segundo a sua ideia de equilíbrio, sobra energia para agir onde realmente existe algum controle. Você não controla o julgamento das pessoas. Não controla a interpretação que fazem das suas palavras. Não controla a velocidade com que será reconhecido. Mas controla a disposição para continuar aprendendo, revisando convicções e corrigindo os próprios erros. Essa responsabilidade é menos confortável do que esperar por um resgate externo,
mas é a única que produz mudanças concretas. Ninguém virá organizar a sua vida por você. Ninguém aparecerá para desfazer automaticamente as consequências das escolhas que você adiou durante anos. Esperança sem ação apenas prolonga o mesmo cenário. E talvez seja justamente essa realidade que mais incomode. Se estas reflexões estão fazendo você trocar respostas automáticas por perguntas mais honestas, permaneça por aqui. Encarar a realidade sem filtros pode ser desconfortável, mas é o primeiro passo para deixar de viver apenas das histórias que contamos para nós mesmos. Existe uma diferença enorme entre procurar respostas e procurar conforto. A maioria das pessoas acredita que faz a primeira coisa, mas passa a vida inteira fazendo apenas a segunda. Sempre que uma informação ameaça a estrutura que sustenta a própria identidade, surge a necessidade de neutralizar o desconforto o mais rápido possível. Não importa se isso acontece diante de um livro, de uma notícia, de uma lembrança ou de uma crítica recebida no trabalho. O mecanismo é o mesmo. Em vez de perguntar se aquilo pode conter alguma verdade, o ego pergunta apenas como pode preservar a imagem que construiu de si mesmo. É por isso que tantas discussões terminam exatamente como começaram. Cada pessoa entra na conversa carregando uma conclusão pronta e passa todo o tempo selecionando apenas os elementos que parecem fortalecê-la. Quando alguém aponta uma passagem bíblica que considera difícil de conciliar com outra, há quem veja nisso uma contradição real. Há também quem entenda que diferenças de contexto, linguagem, autoria, propósito ou gênero literário oferecem formas de harmonizar esses trechos. A existência desse debate não é novidade. O que realmente chama a atenção é a facilidade com que muitas pessoas transformam uma investigação em uma disputa de identidade. A partir desse momento, o objetivo deixa de ser compreender e passa a ser vencer. Mas a realidade não se importa com vencedores de discussões. Ela continua existindo mesmo quando você fecha a tela do telefone. Ela continua exigindo responsabilidade, disciplina e maturidade. Enquanto você tenta convencer desconhecidos de que está certo, sua saúde continua dependendo dos hábitos que repete todos os dias. Seus relacionamentos continuam sendo afetados pelas conversas que você evita. Seu futuro continua sendo construído pelas pequenas decisões que ninguém vê. Essa talvez seja a contradição mais comum da vida moderna. As pessoas dedicam energia imensa para defender ideias abstratas e quase nenhuma para enfrentar os próprios comportamentos concretos. Você diz que quer uma vida diferente, mas mantém exatamente a mesma rotina. Diz que deseja respeito, mas não respeita os próprios limites. Diz que procura sinceridade, mas conta pequenas mentiras para evitar desconforto. Diz que quer ser compreendido, mas quase nunca tenta compreender alguém antes de responder. O cérebro é extremamente habilidoso em perceber incoerências nos outros e extraordinariamente criativo para justificar as próprias. Essa assimetria alimenta ressentimentos durante anos. Você passa a acreditar que seu sofrimento sempre tem uma causa externa. O chefe, a família, o parceiro, a sociedade, a sorte. Em alguns casos, esses fatores realmente influenciam a vida, mas influência não é o mesmo que determinação completa. Existe uma parte da história que continua dependendo das escolhas feitas quando ninguém está olhando. É justamente essa parte que costuma ser ignorada porque ela exige responsabilidade. E responsabilidade pesa muito mais do que indignação. É confortável acreditar que alguém virá corrigir a injustiça da sua história. É confortável imaginar que um reconhecimento finalmente colocará tudo no lugar. Só que a vida não distribui recompensas proporcionais ao esforço, nem organiza o mundo segundo a expectativa de ninguém. Algumas pessoas serão lembradas, outras serão esquecidas. Algumas terão oportunidades inesperadas. Outras enfrentarão obstáculos que jamais escolheriam. Insistir que a realidade deveria funcionar de outra maneira não muda a realidade. Apenas prolonga o sofrimento causado pela resistência. Você passou anos tentando ser aceito e nunca percebeu que ninguém estava prestando tanta atenção assim. Você acreditou que precisava parecer especial
para merecer valor. Enquanto isso, deixou de construir uma vida baseada em ações reais porque esperava uma validação que nunca esteve garantida. Redes sociais ampliaram essa armadilha. Elas fazem parecer que todo mundo pertence a algum grupo, que todo mundo é admirado, que todo mundo vive cercado de amigos e oportunidades. Mas a maior parte das pessoas também está escondendo inseguranças, comparando a própria vida com versões cuidadosamente editadas da vida alheia e esperando uma aprovação que dura poucos segundos antes de desaparecer. A ilusão coletiva se mantém porque quase ninguém mostra a parte comum da existência, o silêncio da casa depois que as visitas vão embora. A ansiedade antes de dormir, o medo de fracassar, a sensação de não ser suficiente. Quanto antes você perceber que essas experiências fazem parte da condição humana, menos dependerá da fantasia de que existe uma resposta simples para eliminar toda dúvida e todo desconforto. A maturidade começa quando você aceita que algumas perguntas permanecerão abertas e, ainda assim, continua vivendo com honestidade intelectual, disposição para aprender e coragem para revisar as próprias certezas quando surgem boas razões para isso. Se esta conversa fez você perceber que enfrentar a realidade é mais difícil do que defender certezas, continue acompanhando, porque enxergar sem filtros talvez seja desconfortável, mas continuar vivendo de ilusões costuma custar muito mais.